As primeiras relações entre ciência e religião não foram lá muito amigáveis. Que o diga Galileu, que foi punido por defender que a Terra girava em torno do Sol. Depois veio Darwin e sua teoria sobre a origem das espécies através da seleção natural, mais polêmica. No primeiro caso, já está mais do que provado que Galileu estava certo, o que levou a própria igreja a pedir desculpas, embora só 3 séculos depois, em 1992. Já no segundo caso, apesar de aprendermos na escola que a evolução das espécies é um fato, há controvérsias por parte dos que defendem a teoria do criacionismo. Mas essa relação não é feita só de problemas. Grandes cientistas da nossa história eram ligados à igreja. O próprio Einstein acreditava na harmonia entre a religião e a ciência. De toda forma, um dos desafios a partir da escolha do Papa Bento XVI é o posicionamento da Igreja Católica num mundo de crescente e rápido avanço científico. Vamos procurar entender esses dilemas, não só dos católicos, com os nossos convidados de hoje. D. Dimas Lara Barbosa, bispo auxiliar da cidade do Rio de Janeiro e engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Carlos Ziller, físico, doutor em filosofia, professor adjunto de História da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com a tese sobre a ciência na Companhia de Jesus. José Paulo Neto, doutor em Serviço Social e professor lá da UFRJ também. Um pensador que se autodefine como um marxista impenitente. Rony Gurvitz, economista e rabino da Colel Rio. Bem, para a gente começar, a tendência que a gente tem quando fala num discurso, num método científico, é que as coisas são exatas, matemáticas, embora tenhamos as ciências sociais. Qual seria, Ziller, uma definição mais próxima, mais factível? É o provável? É o que se prova? Qual é a definição que você teria para a ciência? Olha, esse problema em primeiro lugar, um problema que persegue os sábios desde que existem sábios no mundo, né? Uma definição mais razoável que se poderia dar hoje em dia acerca do que vem a ser ciência é que a ciência trata de um conhecimento garantido, certo, sobre o mundo, né? Então trata-se do mundo. Uma coisa provada, no caso. Sim, certo e garantido. Provado aí começa já a complicar um pouco, porque é preciso discutir que método, como faz, o que é uma prova, bom, a coisa complica. O fato é que a ciência é um empreendimento de sucesso, né, pelos seus resultados, né? Para citar casos mais famosos, bom, o homem foi à Lua, né? Isso foi um empreendimento, uma realização importante da ciência, né? Isso é claro que conta a seu favor, conta, né, o fato da ciência propor coisas sobre o mundo e realizar coisas que mudam a vida das pessoas e mudam também o mundo, né, a sua configuração geográfica, a sua configuração natural. Agora, quanto ao caráter garantido desse conhecimento, né, a coisa realmente complica um pouco mais, porque houve uma época em que se acreditava que era possível construir um conhecimento sobre o mundo baseado em leis imutáveis que nos davam resultados unívocos, né, sobre perguntas que colocávamos para o mundo, né? Por exemplo, o próprio Isaac Newton, a proposta que ele apresentou era uma lei que deveria ser a lei do mundo. O mundo deveria funcionar segundo aquelas leis, né? E o próprio desenvolvimento dos estudos, dos esforços feitos pelos sábios, acabaram por demonstrar que aquela lei era uma coisa um pouco aproximada e que o mundo não era bem daquele jeito, né? Ou seja, tudo é sempre um pouco relativo. Exato. Tá. Né? Deixa eu pegar, então, nesse aspecto do relativo, para a gente não ter a noção só de ciências exatas. Zé Paulo, no ponto de vista das ciências sociais, quer dizer, é uma questão mais do método para se declarar que aquele estudo é científico? É uma metodologia? Sem dúvida nenhuma, os métodos são fundamentais para isso. Mas é preciso deixar claro o seguinte, creio que o Ziller apontou rapidamente para isso. Não há uma concepção unívoca de ciência, sobretudo em se tratando das ciências sociais. No caso das ciências sociais, a gente pode afirmar o seguinte, elas nascem como tais ao longo do século XIX e há uma tendência, nesse momento de emersão das ciências sociais, de trasladar, de transferir para as ciências sociais os métodos utilizados no domínio das ciências da natureza da época. A tradição das ciências sociais do positivismo conserva até hoje essa concepção. Não é uma concepção aceita consensualmente. Aliás, nas ciências sociais não há consenso, não é? Eu diria que a melhor formulação, que vem do século XIX,
supõe que há uma diferença substantiva entre as ciências da natureza e as ciências sociais. O objeto delas é distinto. E a distinção podemos apontar rapidamente. O chamado objeto das ciências sociais dispõe de categorias ontológicas que não existem na natureza. É possível, no ser social, a categoria da liberdade, que não existe na natureza. A natureza, salvo erro, Ziller é especialista nisso, mas, salvo erro, o que predomina é a necessidade e a causalidade. No domínio da sociedade, há a alternativa da liberdade, porque a ação humana é teleológica, não é? Ela tem significado atribuído pelos sujeitos. Então, nesse sentido, as ciências sociais, eu preferia falar a teoria social, se distingue claramente da ciência, nesta concepção da ciência da natureza. Mas com um detalhe, é necessário provar as assertivas científicas. Se o físico trabalha no laboratório como químico ou biólogo, o cientista social tem como referência para sua prova a prática histórica. Aquilo que não passa pela prática histórica não pode ter a qualificação de teórico ou científico. Um exemplo rápido. Marx, por exemplo, afirmava: desenvolvimento do capitalismo é sempre desenvolvimento com crise. Não há capitalismo sem crise. 150 anos de história nos mostram isso, não é? O desenvolvimento capitalista é necessariamente portador da possibilidade da crise. A crise não é uma doença que acontece de repente. Ela faz parte, ela é parte constitutiva da dinâmica do capitalismo. Essa, portanto, é uma afirmação teórica que se comprova não num laboratório, não na abstração lógica do pensador, mas na prática histórico-social. Tá. Bem, agora vamos ver que definição Dom Dimas nos daria. Claro que aí é uma duplicidade até, né? O senhor tem a fé, uma visão também da ciência exata, né? Como é que o senhor se posiciona em relação a esse aspecto? Não, eu trabalhei, de fato, mais com as ciências exatas na engenharia, mas depois eu tive a oportunidade de refletir um pouco sobre a filosofia da ciência, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, o fato da ciência trabalhar com modelos, né? Modelos construídos e que podem depois, e que precisam ser testados na prática. Eu gosto muito da afirmação de Popper, embora já esteja um pouquinho ultrapassado, mas nesse ponto eu ainda concordo, de que existe uma assimetria lógica entre a comprovação científica em laboratório e a refutação. Uma teoria só é científica se ela está aberta à refutação. Milhares de experiências comprovam, ou melhor, corroboram uma teoria, bastando uma única refutação para que aquela teoria esteja refutada, né? Então, essa característica também me parece ser bastante importante, sobretudo porque nós percebemos que os modelos científicos se sucedem na história, eles vão se complementando, mas muitas coisas que no passado eram consideradas científicas, depois foram superadas, né? Então, essas duas características me parecem que são importantes. Daqui a pouco a gente entra nas possibilidades de conflito de pensamento, mas eu queria antes deixar o Rony também com uma definição específica. Na verdade, eu concordo com o que o Dom Dimas falou, que realmente, durante a história da ciência, se acreditou em muita coisa. Os cientistas mesmo acreditaram, tiveram fé em muitas teorias que, durante os anos, você começou falando do garantido, se provou que não era muito garantido. E até mesmo a gente continua vivendo isso. Você citou a palavra duplicidade quando se fala de fé em ciência. E no judaísmo a gente percebe isso porque o judaísmo tem posições muito claras com relação aos assuntos até mesmo científicos atuais, inclusive. E temas como o início do mundo, ou será que o mundo sempre existiu, que mudou com o Big Bang, até antes disso a gente vivia uma teoria de séculos e séculos, e a gente tem o sábio Maimônides, no século XII, já falando, não pode ser, discutindo com cientistas da época, ele falando, você é um homem de fé, o que você está falando? Então aqui a gente percebe um pouco das ciências sociais, com um pouco da parte realmente científica da coisa, e no final das contas tem que saber, com muito cuidado, analisar os dois e ver, no final das contas, o que a gente tem realmente de verdade, de comprovado.
Certo. Ziller, um aspecto aí também muito tocado, né, quando se confronta isso, é essa perseguição que determinados cientistas sofreram numa época mais repressiva da igreja, que hoje até o nosso Papa João Paulo fez bastante observações sobre isso, sobre os erros do passado. Essa visão histórica era o quê? Era sempre aquela questão do Estado misturado com, não ser laico, misturado com a igreja, ou era uma tentativa de imposição de ideias? Essencialmente, né? André, veja que a ciência, como a gente estava e foi registrado já aqui, que esse conhecimento garantido sobre o mundo é dinâmico, não se trata de alguém que descobriu uma verdade e ela vai se estabelecendo e funciona. Né? Não funciona desse jeito, são teorias que são contestadas e avançam, recuam, incorporam, enfim, funciona mais ou menos desse modo. Quer dizer, também é assim com relação às instituições que, particularmente a Igreja, em especial a Igreja Católica, portanto, até mesmo a Igreja posterior ao Concílio de Trento, né, no século XVI, e muda de atitude ao longo do tempo com relação a esse conhecimento e as tensões que estão relacionadas a ele na sociedade. Quer dizer, a ciência muda também a Igreja, né? E muda com o tempo. Por mais que muitas vezes se diga, e é um dos temas de debate antigo, né, com relação à Igreja Católica, do problema da infalibilidade do Papa. Né? Acreditou-se muito tempo que era infalível, não tem jeito, não falha, não erra nunca. Né? E, bom, mas isso, com o passar dos anos, vê-se que muda-se a atitude com relação a essa crença dessa infalibilidade. Ou seja, nós estamos tratando de conhecimentos e de instituições que mudam muito com o tempo. Né? O caso do Galileu é um caso típico disso, né? Porque, na realidade, isso está relacionado a um conflito político que ultrapassava muito os problemas ligados a quem gira em torno do quê, né? Ou mesmo isso não era uma questão que dizia não era respeito... só a questão da Terra girar em torno do Sol, exato, não, era o exato. poder como girava. E nem era uma questão que opunha astrônomos ou cosmólogos a religiosos. Né? O próprio Nicolau Copérnico era padre, né, para usar a expressão, não sacerdote, né? E propôs aquilo. Né? O Nicolau de Cusa era cardeal da igreja e propôs um mundo infinito. Né? Ou seja, mas propôs isso no século XV, né? Antes do Concílio de Trento. Né? Depois, bom, a igreja se transformou, é outra, né? Passou a ser outra. Como é a igreja que nós vemos no século XX. Né? Ela se transforma, é muito mais dinâmica do que talvez até alguns, né, gostariam que fosse, mas é dinâmica. Tá, só uma observação, se me permite. Eu concordo com o que o Ziller... Dom Dimas. Com o que o Ziller acabou de colocar, eu acrescentaria que a história da ciência registra conflitos, inclusive, completamente alheios à questão religiosa. Basta lembrar o caso de Pasteur, né, que foi assim, muito criticado pelos próprios colegas cientistas, né, porque ele estava propondo uma teoria que conflitava com aquilo que era o paradigma da época. Né? E aqui entra, de fato, toda essa questão do paradigma, que os paradigmas existem e eles, de certa maneira, filtram o comportamento e a maneira de desenvolvimento lógico do raciocínio das próprias pessoas. É importante ter isso sempre presente. Eu sei que já está todo mundo querendo falar, mas eu vou ter que fazer um breve intervalo para a gente voltar já já.